Fala pessoal, que Deus venha abençoar cada um de vocês. Eu me chamo Jean. Vamos para mais um vídeo falar sobre a respeito da palavra de Deus, que é o que tem nos acrescentado, tem nos alimentado, tem nos dado o propósito de viver dia após dia, em buscar mais, em adorar mais, em exaltar mais o Senhor. Amém? Que Deus venha abençoar cada um, venha cuidar de cada um, venha livrar do mal e venha abençoar seus pensamentos positivos, que seja aceitável e agradável diante de Deus. Amém? Vamos ao texto. Hoje nós vamos falar aqui em João, a partir do verso 26, o verso 26, 27, o 28 e o 29, né? Um pouquinho a respeito daquele povo que estava buscando a Jesus, não pelo o pão da vida que Jesus é, mas pelo alimento que era a comida, né? Que o próprio Jesus alerta que não buscar e não trabalhar pela comida que pereça, né? Mas trabalhar pela salvação da nossa alma. E isso a gente tem visto acontecer nos dias atuais, que o povo tem se preocupado mais no que vestir, no que comer, no que andar, do que unicamente em buscar a salvação para a sua alma, em buscar o seu descanso. Amém? Vamos ao texto. Para ficar o melhor entendimento, nós vamos começar do texto do verso 25, para que nós possamos entender melhor. Amém? Vamos ao texto. Diz, João capítulo 6, versículo 25. E achando no outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhe e disse, na verdade vos digo que me buscai não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disse-lhe, pois, que faremos para realizarmos a obra de Deus? Jesus respondendo e disse-lhe, a obra de Deus é essa, que creia naquele que ele enviou. Que a obra de Deus é essa, que creia naquele que Deus enviou. O interessante do texto, que se a gente for ler João capítulo 6 do começo, a gente vai ver que fala a respeito da primeira multiplicação de pão que Jesus multiplicou, que é quando ele encontra aqueles peixes, aqueles pães, ele dá graça e Deus abençoa e multiplica. Ali o povo sacia e no vez do povo ir para casa, ou às vezes no vez do povo buscar verdadeiramente Jesus, o povo passa a buscar unicamente a comida. O povo passa a querer unicamente a comida. Só que o fato interessante é que depois que Jesus alimenta, Jesus vai para o monte orar e manda para que seus discípulos atravessassem o mar. E quando seus discípulos estão naquela terrível tempestade, Jesus anda sobre as águas, né? Isso ele desafia a própria ciência. Como pode um corpo humano andar por riba da água? Na lógica da ciência não tem como, né? Mas como o nosso Jesus conhece tudo, sabe tudo, então ele tem o poder de andar sobre a água, de andar por cima das águas. Mas o texto que eu quero falar hoje é a respeito daquele povo que estava buscando Jesus só pela comida. Assim tem acontecido hoje, o povo tem buscado Jesus unicamente pela comida, tem buscado Jesus unicamente pelo que há de vestir ou pelo que há de andar. O que a gente tem visto é hoje o povo com um império muito grande tem buscado ao Senhor para só acrescentar mais o seu império. Como diz império financeiro, como diz império em vários aspectos. A gente tem visto que hoje, nos dias atuais, são mais fácil você ver a igreja com a disciplina, com a doutrina da riqueza do que com a doutrina da palavra verdadeira de Deus. A gente tem visto o povo buscando a Deus pelas suas riquezas e não unicamente pelo que a palavra de Deus manda. Porque o texto diz aqui, ó, Jesus respondeu-lhe e disse, na verdade vos digo que me buscai não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Jesus está falando, ó, vocês não estão me buscando pelo sinal que tem visto eu operando. E vocês não estão me buscando pelo sinal, pelas maravilhas que tem visto eu fazer.
porque naquela época já era natural do povo ver Jesus curando, Jesus libertando, Jesus fazendo o cego ver, fazendo o surdo ouvir, então assim, ter aleijado andar, muitos dos milagres. Só que o povo naquela época não estava buscando Jesus pelo milagre, estava buscando Jesus sim, pela comida que Jesus deu a eles e saciado. E eles ficaram saciados e então eles passaram a buscar Jesus, mas querendo mais um pouco da comida. Só que o 27 diz: trabalha não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai deu e o selou. O próprio Jesus fala aqui no verso 27, trabalhar não pela comida, porque a comida ela tem sua data de validade, ela vai chegar uma época, ela vai perecer. Ela vai chegar uma época que ela não vai te servir mais. Mas ele manda a gente trabalhar pela obra de Deus, ele manda a gente trabalhar pela vida eterna, para a gente permanecer para a vida eterna. Como é eu trabalhar para a vida eterna? É eu fazer de acordo com o querer, com a vontade de Deus. É eu passar a me preocupar menos em me saciar minha carne e pensar mais em saciar o meu espírito. É eu não trabalhar somente pela comida que eu sei que vai perecer, mas eu trabalhar para que eu tenha direito à vida eterna, assim como Jesus falou que Deus selou nele. Assim como Deus selou em Jesus a vida eterna, Deus também tem um compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele, para que possa levar a glória, para que possa estar no céu na época permitida por Deus. Que não venhamos trabalhar unicamente pela comida, mas que nós venhamos trabalhar para que a nossa vida vá chegar aos céus, aonde a gente quer pretender morar na eternidade. O 28 diz: disseram-lhe, pois, que faremos para realizar a obra de Deus? Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é essa, que creia naquele que ele enviou. Aquele povo mesmo, depois daquele tanto de milagre, daquele tanto de solução de muitos problemas, mesmo aquele povo de ver Jesus fazer tantas obras, tantas maravilhosas obras, eles ainda tinham dúvida. Então eles perguntam para Jesus, eles fazem a pergunta: o que faremos para realizar a obra de Deus? Aqui a gente às vezes pensa que a resposta é difícil, mas a resposta é muito simples, que o próprio Jesus respondeu aqui, que creia naquele que enviou. A resposta era só isso: que faremos para dar a obra de Deus? E Jesus só estava mandando eles crer, eles acreditar naquele que Deus enviou, que era o próprio Jesus Cristo. O que tem nos atrapalhado de fazer a obra de Deus hoje é muitas das vezes porque a gente quer fazer com Cristo como a gente faz com qualquer pessoa. A gente quer fazer a obra de Deus esperando algo em troca, querendo algo em troca. Mas assim como a palavra de Deus diz para a gente buscar Ele, não trabalhar não pela comida que perece, mas trabalhar para que a gente permaneça na vida eterna, assim temos que ser nós. Temos que trabalhar para ter direito à nova morada, ter direito à morada celestial, que é no céu. Não venhamos preocupar com o que vai perecer na terra, mas que venhamos preocupar em fazer discípulos, em pregar a palavra de Deus e levar a mais criatura. Amém? Que Deus possa abençoar cada um, que possa curtir, possa compartilhar e possa comentar esse texto e me seguir. Amém? Que Deus possa abençoar.